Então, vamos continuar nossa aula de uma paradinha estratégica para um cafezinho. Nós vimos o que? A parte teórica do concurso. E agora, professor? Agora, o que diz aí o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, né? Artigo 12, vem comigo. O concurso público tem o objetivo de selecionar candidatos à nomeação em cargos de provimento efetivo, podendo ser de provas ou de provas e títulos na forma do regulamento, né? Professor, vem comigo. Essa forma do regulamento significa dizer o quê? É claro, no edital, né? Então, o concurso público, ele pode ser, gente, olha só, ele pode ser, vamos comigo aqui, ó, concurso público, né? Considerando a teoria, primeiro, ó, concurso pode ser, claro, sempre para provimento de cargo efetivo. Esse provimento de cargo efetivo significa dizer que ele vai adquirir a estabilidade. Qual que é a vantagem da estabilidade? A vantagem da estabilidade é que ele vai ter segurança no exercício do cargo. Ele poderá ser demitido apenas em algumas hipóteses nas quais a gente vai falar com vocês ainda nesta aula, né? Ok, concurso público, ele pode ser, ó, primeiro, tá? De provas, tá? De provas. Aí, provas. E ele pode ser também, 2, de provas e títulos, né? Aí. Provas, né? Você pode ser de provas, olha só, prova objetiva, múltipla escolha, por exemplo, né, certo, errado, ou as 5 alternativas, ou provas discursivas. A famosa redação, tá aí. Ele pode ser provas, né? Tudo isso, mais títulos, né? Experiência, que visa explicar o quê? Experiência. Experiência, tá? Títulos, né? Mestrados, doutorados, né? E assim por diante. Para isso aqui, ele é apenas o quê? Classificatório. Pronto, né? E a prova vai ser sempre eliminatório. Eliminatório. De acordo com as regras do edital. Pronto, então aí para vocês aí uma regra geral de concurso público, né? Ok, então artigo 12. E agora, professor, parágrafo único. Que parágrafo 1? Parágrafo 1º. As condições para a realização do concurso serão fixadas em edital, que será publicado no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação. Olha que coisa interessante, né? Primeira coisa, são fixadas no edital. Por isso que a gente fala que o edital faz regra para o concurseiro, né? Para o concursando e também para a banca examinadora, para o órgão, para todos. É muito importante. Então, o primeiro passo do aluno ficar competitivo, ele é conhecer o quê? As regras do jogo. Daí as regras do jogo não serão mudadas, né? Então isso aí eu sempre falo que o aluno vai ter que estudar o quê? Com estratégia. Então o edital trata do quê? Das regras do jogo, né? Fixadas no edital. Aí o parágrafo 1º traz 2 obrigatoriedades aí para a secretaria e para o governo do estado, para o poder público, né? Publicar esse edital em Diário Oficial do Estado, tranquilo, e em jornal de grande circulação, né? Considerando aí que o jornal é de grande circulação, nós temos aí que sempre, todo ano aí tem uma redução da tiragem, né? Porque hoje é tudo eletrônico. Então paramos, esse aqui é o parágrafo 1º. Tem que lembrar que esse dispositivo foi criado em 1994, né? Parágrafo 2º. Não ficarão sujeitos a limite de idade os ocupantes de cargos públicos estaduais, de provimento efetivo, ou seja, de concurso, ó, não ficarão sujeitos a limite de idade os ocupantes de cargos públicos estaduais de provimento efetivo. E aí, professor, você tem que entender, primeiro, que nós estamos estudando o Estatuto Civil, tá? Dos servidores públicos civis, né? Ou seja, professor, então eu tenho que ter 35 anos, até 35 anos para fazer o concurso para agente de trânsito do lado do Detran? Não. Então, o edital, aqui na lei, ele diz que não ficarão sujeitos a limite de idade, né?
Então, não vai ter esse limite de idade aí para ele prestar, para realizar o concurso, né? Isso aqui na esfera civil, né? Só que falando em limite de idade, nós temos uma observação muito importante chamado PEC da Bengala. A PEC da Bengala, de 2016, ela foi aprovada, ele alterou, né, a data limite para a aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória. O que é aposentadoria compulsória? Aposentadoria obrigatória. Hoje, a aposentadoria compulsória é de 75 anos. Então, olha que interessante. Então, se você tiver 75 anos, infelizmente, você não poderá realizar o concurso público. Então, é 18 a 74 anos aí que você pode aí, ingressar no serviço público. Então, aí não serão... Então, tem que ter essa observação que a PEC da Bengala, que hoje a aposentadoria compulsória é de 75 anos. Mudança recente, né? Eu digo para você que eu fui contra esse cara aqui, tá? Na minha opinião, aí deveria ser aí, tá? Vou falar para vocês aí, 70 anos, continuar com 70 anos, né? Parágrafo 3º, estamos falando o quê? De concurso público, ó, a última obrigação, não limite de idade, não pode, né? As provas deverão aferir com caráter eliminatório, né? Que eliminatório é a nota de corte, esse eliminatório nota de corte, né? Ó, nota de corte. Nota de corte. Os conhecimentos específicos exigidos para o exercício do cargo. Então, você vai ter conhecimentos básicos, né? Estou entendendo aqui, os específicos. Então, específicos sempre vinculado às atribuições do cargo. Serão considerados como títulos, isso aqui é para aqueles que são provas e títulos, somente os cursos ou atividades desempenhadas pelos candidatos se tiverem relação direta com atribuições do cargo pleiteado, sendo que os pontos a eles correspondentes não poderão somar mais de 25% do total de pontos. Então, olha, ó, até 25% do total de pontos. Muito interessante esse limite aqui para a computação aí dos títulos, né? Dos títulos. Isso aqui eu digo para vocês, eu vou dar uma experiência que eu fiz, né? Que eu tenho, né? Para quem não sabe, fui gestor governamental do estado do Mato Grosso, com muito orgulho, uma carreira que eu me identifiquei muito, né? Muito mesmo, gostei muito de ter exercido, só pedi exoneração para a gente se dedicar exclusivamente ao nosso sonho aí de vida, que é o LAC Concursos, né? Nossa realização, né? O que eu quero falar para vocês? No meu concurso, claro, milhares e milhares de candidatos, aí, mais de 10 mil candidatos aí se inscreveram, um concurso muito específico, muito difícil, e eu fiquei em segundo lugar. Aí eu fiquei na posição 2, né? Mas eu digo fiquei na posição 2, porque um colega, né, eu fui ultrapassado da seguinte forma: um colega estava atrás de mim, ele foi lá e apresentou o quê? Ele apresentou um título de mestre, né? Então ele ganhou pontuação e ele me ultrapassou aí no concurso, né? Então mudou o quê? A classificação. Então a titulação aqui é para a classificação, com a pontuação que ele ganhou. Então aqui o legislador, sabiamente, ele estipulou limites, né? Então para títulos é até 25% do total de pontos do concurso, né? Parágrafo 5º, vem comigo. Os componentes da banca examinadora deverão ter qualificação, no mínimo, igual à exigida dos candidatos e a sua composição deverá ser publicada no Diário Oficial, né? Então, na verdade, quando ele fala aqui banca examinadora, né, ele está se referindo aqui à comissão, né? A comissão organizadora. Aí a comissão organizadora. Claro que existe a possibilidade também de ser banca própria, né? Mas muito difícil, né? Até para dar lisura, transparência aí ao concurso público, né? Claro, todo concurso público sempre nós temos aquela suspeita, né? Suspeita de quê? Do tal do aproveita, né? O tal do tirar proveito da situação. Então sempre se contrata sempre uma banca especializada de fora da administração pública para
até dar maior lisura ao processo. Continuando com o concurso público, o que acontece, né? O legislador ele fez questão de trazer no texto o quê? Os critérios de desempate. O desempate entre candidatos aprovados no concurso em igualdade de condições obedecerá os seguintes critérios. Primeiro, né, desempate, né? Primeiro, maior nota nas provas de caráter eliminatório, considerando o peso respectivo. Então, primeiro critério de desempate. Segundo, maior nota nas provas de caráter classificatório, se houver prevalecendo a de maior peso, né? A de maior peso. 3, finalmente, o último, né? Sorteio público que será divulgado através de edital publicado na imprensa com antecedência mínima de 3 dias úteis para a sua realização, né? Eu acredito aqui que não foi muito feliz aqui nos critérios de desempate, né? Sorteio vai dar muito trabalho, né? Sorte que tem pouco desempate, né? Então o cara detalha bastante ali os critérios que fica mais difícil, mas está na lei, a gente tem que explicar. Artigo 14, prazo de validade do concurso. Esse prazo de validade do concurso, só lembrando para vocês que também é um prazo previsto na nossa Constituição, tá? O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, podendo ser prorrogável uma única vez por igual período no interesse da administração. Então vamos falar de prazo, né? Vamos colocar aqui o geral. 90% dos concursos é um prazo de 2 anos, né? E prazo de 2 anos de validade, mais 2 anos, né? Igual validade 4 anos. Por isso que eu sempre falo, quem faz concurso público tem que ter uma visão de futuro, a longo prazo, né? Mas já muitos outros só são 1 ano, mais 1 ano, né? Aí. Pode ter um prazo de validade de 1 ano? Pode, né? Igual aqui, 2 anos, né? Ou, eu já vi casos, né? Por exemplo, 180 dias. Aí. Normalmente, quando tem curso de formação, é mais curto, né? Aí, ou pode ser por mais 180 dias. Ah, aí, 360 dias. Aí, agora uma coisa interessante, ó, no interesse da administração, ou seja, aqui é um ato discricionário. Um ato discricionário. Onde a autoridade vai avaliar a oportunidade e a conveniência para isso. O governador, o secretário de Estado, né, ele pode muito bem falar o seguinte, não é do interesse da administração prorrogar o concurso. E aí, pode? Claro. Ele é obrigado? Não. Né? Não. Então, ele é um ato que diz que não está obrigado. Né? Agora, o que acontece? Um concurso público ele é caro. Tá? Ele é caro, ele é lento, ele é moroso. Tá? Então, o que acontece? Então, normalmente, ele já prorroga porque ele fica com um banco aqui de talentos, né? Um banco de cadastro de reserva para quando tiver vagas ou quando for conveniente, ele fazer seu devido provimento, né? O ideal é o seguinte, que todos os órgãos públicos sempre tenham, né, em mãos esse cadastro de reserva para fazer o provimento, que aí você vai eliminar bastante aí o quê? O tal do contrato temporário, para você dar uma melhor prestação do serviço público. Bacana? Então, esse aqui é o prazo de validade, eu passei algumas hipóteses para vocês. Vamos lá. Parágrafo único, vamos aqui apagar o quadro para a gente conseguir entender, né? Enquanto houver, olha este requisito, tá? Enquanto houver candidatos aprovados em concurso público, com prazo de validade não expirado, dentro do prazo de validade, em condições de serem nomeados, não será aberto um novo concurso para o mesmo cargo. Então, olha aí. Então, olha como é importante, enquanto tiver concurso público em vigência, a administração pública está proibida de realizar o quê? Novo concurso público. Tá? Esta regra é um pouco diferente do que tem alguns estados. Né? O que diz alguns estados, inclusive na União? Né? Ó, você pode até fazer concurso público. Tá? O que acontece? Ó, enquanto houver candidatos aprovados em concurso público, com prazo de validade não expirado. Então tá lá. O que ele está falando? Ele vai proibir você fazer concurso. Existe outra regra, que não cabe aqui no caso, mas eu vou explicar para vocês. É permitido fazer,
tá, o concurso público, só você não pode o quê? Convocá-los, não pode nomear enquanto tiver candidatos aprovados no concurso anterior. Esse é o entendimento da Lei 8.112 e de muitos estatutos aí estaduais pelo Brasil todo. Então, mas o legislador do Rio Grande do Sul, ele já bloqueou, ele foi radical. Não será aberto novo concurso para o mesmo cargo, com certeza, né? Ok. Artigo 15. Vem comigo aqui. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de concorrer nos concursos públicos para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com as deficiências que são portadoras, né? Bacana. Então aí nós temos aí uma reserva de cargos para pessoas portadoras com deficiência. É claro que essa deficiência tem que estar aí apta para o exercício da função do cargo, senão não tem condições, né? Professor, qual que é o percentual? O legislador, ele remeteu a definição isso aqui é uma lei complementar, ele remeteu essa definição do percentual a uma lei ordinária, né? A lei reservará percentual de cargos e definirá critérios para admissão das pessoas nas condições deste artigo, né? Então, bacana, né? E aí, professor? Então, isso aqui são as regras de concurso, né? Então, só seguindo aqui o nosso roteiro. Primeiro, a pessoa tem que prestar o concurso. Foi aprovado o concurso, as regras de concurso já falei para vocês. Depois que foi aprovado, ele não é servidor público ainda. Ele vai ter que passar pelo Instituto da Nomeação. E agora a gente vai estudar a nomeação. Assunto muito importante, né? Quando sai o edital, o seu nome da nomeação, a pessoa fica muito feliz, né? E graças a Deus eu tive a oportunidade de ser aprovado em alguns concursos públicos. Isso é muito interessante. Então, a nomeação far-se-á. Vem comigo, né? Então, primeiro, de caráter efetivo. Então, nós temos dois tipos de nomeação. Tá? Então, a primeira nomeação nós já tratamos aqui em vários momentos da aula. Então, a nomeação é de caráter efetivo. O caráter efetivo é aquele cargo que ele vai conseguir adquirir o quê? A famosa estabilidade. Quando se tratar de candidato aprovado em concurso público para o provimento de cargo efetivo ou de cargo de carreira, cargo efetivo de carreira ou cargo isolado. Então, tem muitos cargos isolados que é de provimento efetivo. Eu expliquei cargo isolado lá atrás para vocês na primeira aula. Bacana, fechou. Ou você faz nomeação também para cargos em comissão. Ó. Em comissão, quando se tratar de cargo de confiança, de livre nomeação, livre exoneração. Então, o governador pode escolher aí o seu secretariado, é o cargo de comissão. Então, nomeação, duas modalidades de nomeação. Caráter efetivo e cargos em comissão, não função de confiança. Parágrafo único. A nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos aprovados, ressalvada a hipótese de opção do candidato por uma última chamada. Professor, o que está falando aqui, professor? Está falando o seguinte, né? Primeiro, como é que vai ocorrer a nomeação do candidato aprovado? Primeiro, seguir rigorosamente o famoso benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Quem passou em primeiro vai ter a nomeação primeiro. Então é muito importante o candidato que venha a ser aprovado no concurso público fique nas primeiras posições, porque ele vai ser chamado muito mais rápido que os demais. Tudo é relativo, depende da quantidade de vagas e da vontade governamental. O que é, professor? A hipótese de opção do candidato por última chamada, né? Eu passei em terceiro colocado. Tá? Fui nomeado. Eu tenho tempo para tomar posse. Só que eu chego lá, aqui está dando um direito, um benefício para o concursando. Eu não tenho habilitação, eu não posso, né, ser convocado, eu não posso assumir, eu não posso tomar posse nesse cargo agora, mas eu posso mais para frente. Então, olha, então eu quero ter opção de última chamada. Então eu saio da minha posição e vou para a última colocação, né? E lá você vai torcer muito para ocorrer essa nomeação, porque a nomeação, né, é um pouco difícil. Tá? Não é difícil. Tá? Eu vejo que ultimamente a nomeação tem sido cada vez menos, né? Ok, bacana. Professor. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer,
Muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, do nosso querido Rio Grande do Sul, consagrado pela Lei Complementar 10.098 de 94. Eu, professor Luiz Antônio, professor de Estatuto aqui da LA Concurso, também coordenador pedagógico da LA Concursos, convido vocês para adquirirem, para se matricularem na nossa super isolada da Lei 10.098, né? Eu, professor Luiz Antônio, a gente está estudando aqui os 289 artigos da Lei 10.098. O nosso curso é todo ele organizado por títulos, são 8 títulos, e a gente passa por todos os artigos, né? Só tem um capítulozinho pequeno que é da Previdência Social, que eu não sou professor de previdenciário, que a gente dá uma explicação aí, a gente dá uma explicação um pouco genérica para vocês, mas no restante, 99% do estatuto, a gente está trabalhando para vocês aqui, artigo a artigo, nessa nossa playlist do Rio Grande do Sul. Bacana, meus amigos? Então, convido vocês. Professor, quanto custa? Apenas R$60, 60 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo? Menos que R$1 por dia, aliás, né? R$1 por dia, você pode ter certeza aí que R$1 por dia você vai conseguir aí ficar muito competitivo em relação a isso. Professor, eu quero me matricular, então nós temos um link aqui embaixo, você pode clicar nesse link e você vai ser direcionado para fazer sua matrícula no site. Ah, professor, tenho dúvidas, tem um link aqui do nosso WhatsApp, você clica aqui, você vai direto no nosso WhatsApp da empresa aqui da LA Concurso. Bacana, meus amigos, espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.